Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Como a Camila comentou, eu sou filha de produtores rurais. E eu cresci muito perto, acompanhando os desafios do dia a dia no campo. A escassez de mão de obra, a dificuldade em tomada de decisão, de ter que estar no campo o tempo todo para observar, para bater o bico da bota e decidir o que tem que fazer. O conflito que meu pai tinha, da gente não poder viajar no final de semana, porque senão quem que ia estar no campo ia observar e ia tomar a decisão. E com o passar dos anos, eu comecei a perceber o impacto que as mudanças climáticas estavam tendo na minha região. A falta de disponibilidade de água, o impacto na receita dos produtores. E é por isso que eu decidi criar uma ferramenta que auxiliasse o produtor na tomada de decisão, criando um cultivo mais inteligente. Então, hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco com vocês dessa história da agricultura, da minha paixão pela agricultura, e um pouco do que a gente está enxergando aí para o futuro, né? Vocês devem ter percebido que a agricultura avançou muito nos últimos anos. E é importante a gente parar para falar sobre isso, porque apesar de fazer parte do nosso dia a dia, né, todo mundo come, a gente raramente para pensar de onde vem a comida, o que está acontecendo nessa indústria, que é responsável por 23% do nosso PIB, é uma parte tão relevante da nossa economia. Na década de 60, 70, o Brasil era o país do café e da cana-de-açúcar. Isso porque a gente não sabia, não tinha conhecimento, não tinha tecnologia para produzir outras coisas. E, desde então, em outras indústrias, a gente viu um uso massivo de tecnologia estrangeira, na petróleo e gás, energia, construção. E na agricultura, por ser uma das únicas potências do mundo de agricultura com clima tropical, nunca foi suficiente trazer tecnologia de fora e aplicar. A gente foi obrigado a explorar, a pesquisar e a desenvolver tecnologias próprias que atendessem essas necessidades. Hoje, o Brasil é o maior produtor e exportador de café, suco de laranja e cana-de-açúcar do mundo, além de liderar o ranking de vendas do complexo de soja. É esperado que, até 2030, 1/3 de todos os alimentos consumidos no mundo sejam originados no Brasil. E, com toda essa evolução, desde a Revolução Verde, o plantio direto, a biotecnologia e a agricultura de precisão, a gente conseguiu subir bastante a nossa produtividade, com uma taxa média de 2,5 vezes ao ano. Mas agora, a gente está enfrentando desafios em que não é mais suficiente a gente crescer de pouquinho em pouquinho. Assim como a gente viu aqui a transformação tecnológica tão rápida, isso também está acontecendo na agricultura. E a gente tem que crescer mais do que o nosso histórico em poucos anos. Isso porque a gente tem um desafio aí principal de como que a gente vai alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050. Isso exige que a gente aumente a nossa produção, não só porque a gente vai ter mais pessoas, mas também porque a gente vai ter mais renda, mais pessoas consumindo alimento. Então, a gente vai ter que aumentar em 70% a nossa quantidade de alimentos. Muito, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? Investir em tecnologia de diferentes tipos para aumentar a eficiência. É esperado aí que 90% do aumento venha do uso de tecnologia. E vamos assumir que a gente consiga fazer isso até lá. Mesmo assim, a gente tem que olhar para o outro lado da moeda. Cerca de 1/3 dos alimentos são desperdiçados. Em países em desenvolvimento, como o Brasil, isso se concentra na produção de alimentos, durante a colheita, no armazenamento e na distribuição. Então, se a gente não investir também em tecnologias para este tipo de coisa, a gente vai continuar tendo 5% da população dos países em desenvolvimento passando fome. Então, a gente tem que aumentar a produção e a gente tem que usar a tecnologia para isso. Só que a gente tem 33% dos nossos solos degradados. A gente espera apenas 5% de expansão de áreas de plantio, que estão concentradas principalmente na América Latina e na África, que tem desafios de um clima tropical, alta intensidade de pragas e doenças. E, além disso, ninguém quer ficar no campo. A nossa geração quer estudar, o dia a dia é tão difícil que os pais não querem que os filhos fiquem no campo, eles querem que eles vão para a cidade. Então, a gente está estimando que 70% da população vai morar nas cidades. E aí, já que a gente não vai ter terra o suficiente para aumentar a produção, a gente precisa aprender a produzir mais no mesmo lugar. E, para isso, a água é uma ferramenta muito importante. Isso porque ela permite, primeiro, o plantio fora de época. Então, a gente consegue ter aí 3 safras no ano, onde as condições climáticas permitem. Ela permite o plantio em regiões que antes não eram possíveis. Hoje, até o Raymond citou aqui o milagre do cerrado brasileiro,
como que a gente conseguiu transformar o nosso cerrado em uma região altamente produtiva. A gente só irriga 20% da área cultivada no mundo, mas ela corresponde a 40% da produção agrícola. Então, a gente precisa irrigar mais para ter mais produção. Só que a gente já usa 70% da nossa água doce em irrigação. E quase metade disso é desperdiçado, por falta de conhecimento do produtor da quantidade de água a ser utilizada, de qual o momento correto para a irrigação. E a gente está vendo grandes polos agrícolas, como o Brasil e Califórnia, sofrerem com crise hídrica, com falta de água, limitando a irrigação. Então, a gente tem pouca disponibilidade de terra, a gente tem restrição de água, e a gente ainda tem mais um fator, que são as mudanças climáticas. É estimado que a cada 1 grau que sobe na temperatura média global, a gente perde 2% de produtividade agrícola. No Brasil, é estimado que a gente já perdeu 8% de milho ligado a condições climáticas. Esta safra, eu li uma reportagem da Monsanto essa semana, 14 mil hectares no Mato Grosso foram abandonados por conta de falta de água, de estresse hídrico. Né? Então, o que acontece? O produtor, além de sofrer falta de disponibilidade de água, as mudanças climáticas ela está redistribuindo geograficamente as culturas. Então, podiam ser lugares como o Canadá, que era super frio, e que agora começam a ter uma agricultura forte. Né? E tudo que o produtor sabia de uma agricultura está mudando. Se hoje a gente vai iniciar uma lavoura, a gente vai na Embrapa, a gente vai na Emater, a gente lê as pesquisas acadêmicas e a gente fala, tá, para a minha região, essa é a melhor semente, essa é a necessidade de água, isso são o que eu tenho que fazer, uma receitinha de bolo. Com essas condições mudando e numa velocidade que a gente nunca viu antes, o produtor está tendo que aprender tudo de novo, de anos de pesquisas acadêmicas, do nada, em tempo real. E tendo que se adaptar para conseguir continuar produzindo. Não é nem só para aumentar a produção, mas para continuar produzindo. Além dos fatores climáticos, a gente tem uma outra mudança, que é a questão do comportamento do consumidor. A gente está tendo um movimento da nova geração dos millennials, que a gente chama de prosumer, que vão representar 75% dos consumidores em 2025. E essa geração se importa com a procedência da comida. Essa geração quer saber se o produtor rural foi bem remunerado por aquilo que ele produziu. Se o alimento que ele está consumindo é seguro, se ele foi produzido de forma sustentável, se as empresas das quais eu estou comprando são empresas que trazem um impacto positivo para a sociedade. Então, o que acontece? O produtor está ali no meio, ele tem que produzir mais, mas com menos água, com menos terra, com menos químico, mostrando para todo mundo o que ele está fazendo em tempo real. Então, ele se sente encurralado com tudo isso de informação e com todas as partes da indústria voltada para ele e fala assim, agora a bucha é sua. Você senta aí, resolve, me dá mais produção e me mostra o que você fez e que você é sustentável. Mas, por outro lado, todo o desafio representa inovação. Então, a agricultura tem sido um berço de inovações tecnológicas, buscando aí, por soluções que ajudem o produtor a resolver esses problemas. Desde a aquaponia, que permitiu o plantio sem solo, a agricultura vertical, trazendo as fazendas para os grandes centros, a inteligência artificial e blockchain, os alimentos cultivados em laboratórios, como a gente escutou também na pesquisa do Raymond, a robótica, a mecanização e os negócios sustentáveis. E o que tudo isso tem em comum é o quê? Dados. A agricultura está se digitalizando. Todas essas tecnologias, tudo isso de base, necessitam de dados para se consolidar. E dentre os diferentes tipos de dados, a gente tem um tipo de dado que é especial, que é o dado real de campo, localizado. Que é a partir deste dado que eu sou capaz de gerar um banco de dados grandes o suficiente para criar modelos e para validar tecnologias. Tudo que existe na agricultura é baseado em duas coisas, solo e clima. O produtor toma todas as decisões dele no dia a dia, monitorando essas duas variáveis. Como que ele faz hoje? Ele acorda às 5 horas da manhã, pega a bota, vai para o campo. E ele coleta garrafinhas de plástico para ver quanto que choveu, ele olha um termômetro, ele anota num caderno, e ele diz, então esse histórico que eu tenho de dados vão me dizer o que eu vou fazer durante a safra. Imaginem a relevância quando agora a gente passa não só a ter um dado que o produtor for coletar manualmente, mas uma infinidade de dados de cada parcela dentro da fazenda em tempo real.
das condições de solo, de disponibilidade de água, de fertilidade, de salinidade, do clima, quanto que choveu, como é que está a temperatura, o vento, a radiação solar, da planta, minha planta está gerando raiz, como é que está o crescimento e o desenvolvimento dos meus frutos, a temperatura e o molhamento foliar. E além do ambiente, e se eu puder também ter dados da minha operação, saber quais foram os insumos que eu apliquei, como é que está a minha máquina, onde ela está agora, a performance dela foi boa, e se ela puder me alertar acerca das manutenções preditivas, como é que eu controlo os meus custos. Então, a gente tem uma infinidade de dados aí que nunca foram medidos antes, e o que era medido de uma forma muito pequena, e que agora a gente não só pode medir, mas a gente pode ter isso de maneira automatizada. Né? Não só com os inputs do produtor, então a gente está vendo o produtor rural trocar o caderno por aplicativos em que ele consegue lançar as atividades, por aplicativos em que ele consegue percorrer o campo e fazer um mapeamento e uma confirmação de pragas e doenças. A gente vê os maquinários já embarcando o software e o hardware capazes de monitorar em tempo real a performance do equipamento, tratores autônomos para lidar com a escassez de mão de obra, os sensores em campo medindo todas aquelas condições ambientais ali para o produtor da casa dele, ou o filho do produtor da casa dele saber, olha, está chovendo na minha fazenda agora, ou essa é a condição na minha fazenda agora. Os drones e vans, que permitem que a gente olhe mais de perto algum problema, então a gente consegue identificar falhas de plantio, ou avaliar a eficiência de uma aplicação após uma doença. Então, a gente voa, detecta a doença, voa de novo e vê se fez efeito aquilo que a gente aplicou. A gente consegue ir percorrer e olhar a nossa produção, principalmente no Brasil, onde a gente tem imensas terras para percorrer. Às vezes não é bem a lavoura que é gigante, mas a distância de uma lavoura a outra é grande para a gente percorrer esse tipo de informação. A informação genética, através das pesquisas e desenvolvimento. Então, a gente já vem com uma bagagem, sabendo como que a gente tem que tratar essa informação. E a imagem de satélite, que tem muita utilidade, a gente vai falar, acho que na próxima palestra, um pouco mais em detalhe, mas que se o sensor me dá uma visão local de cada parcela dentro da fazenda e uma ideia do que está acontecendo em tempo real, a imagem de satélite me dá uma visão macro. Como é que eu avalio se aquela informação que eu estou tendo local faz sentido? Se eu posso generalizar essa informação, ou se existe alguma mancha, como a gente tem ali a mancha vermelha, que identifica algum problema na lavoura que eu posso dizer para o produtor ir lá e resolver. Então, então a gente consegue automatizar a coleta de dados através de todas essas ferramentas e ter uma massa de dados gigante para a gente analisar. Qual que é o problema? Conectividade. Apenas 14% das lavouras brasileiras têm algum sinal, né, de conectividade. E isso não é um problema exclusivamente nosso. É estimado que nos Estados Unidos 40% dos produtores não têm conectividade em toda a fazenda. Então, eles são super tecnificados em uma parte e no restante não consegue generalizar a aplicação da tecnologia. E o que a gente tem visto cada vez mais é a iniciativa privada investindo em infraestrutura, construindo redes de comunicação, né, de 4G, 5G, ou protocolos como o Sigfox e a LoRa, e até startups criando suas próprias redes meshes locais para ser capazes de quebrar a barreira da conectividade e, ainda assim, coletar dados e trazer. Então, a gente vê um gap muito grande do que existe de tecnologia, de sensores, etc., e do que o produtor consegue usar, porque a conectividade barra aí um limite de adoção, mas que está crescendo muito rápido e está sendo resolvido de maneira muito rápida. E uma vez que a gente tem dados, a gente não pode parar por aí, que o outro problema é a gente achar que uma vez que dados resolvem tudo, então vamos botar sensor em tudo, e aí o que a gente vai ter? Um monte de dados numa planilha de Excel. O que a gente vai fazer com esses dados? E aí a importância da gente saber utilizar os dados através de modelos. Então, com dados de campo, locais, a gente consegue usar, né, inteligência artificial, machine learning, para gerar recomendações para o produtor, para conseguir prever quando eu vou ter uma doença, quando eu vou ter uma praga, para conseguir antecipar a infestação da praga e fazer uma aplicação preventiva, para dizer para o produtor exatamente a quantidade de água que ele pode utilizar, ajudá-lo a prever o clima, a saber se a gente vai ter eventos adversos, como tempestades, como secas,
prover informação para o pessoal da biologia, desenvolver genéticas melhores que se adaptem a este ambiente. Então, com esse sensoriamento, é possível que o produtor consiga responder de maneira muito mais rápida e direta a um problema específico na lavoura. Ele consegue ver o que está acontecendo e tomar uma decisão assertiva em cada uma dessas áreas. E, com isso, impactar, economizando água, preservando solos, reduzindo o uso de químicos, aumentando a produção que a gente precisa e, o mais importante, a qualidade de vida do produtor. A agricultura é conhecida por impactar indiretamente todos os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU, porque ela está diretamente relacionada com o nosso ambiente, com a geração de renda. Hoje, 70% dos alimentos que a gente consome no Brasil são de agricultores familiares que precisam de ajuda, que precisam de se estruturar para ter uma renda digna. E, além de a gente gerar os modelos, isso ganha uma dimensão nunca esperada antes quando a gente aplica as tecnologias exponenciais que a gente falou aqui hoje. A produtividade agrícola nada mais é que uma função de genética, meio ambiente e práticas agronômicas. E uma vez que a gente consegue medir tudo isso, através dos sensores, das tecnologias, a gente consegue armazenar isso de maneira segura e ter uma rastreabilidade muito melhor nessa cadeia de alimentos. A gente consegue usar a inteligência artificial para simular cenários e entender que tipo de material funciona melhor em cada região, auxiliando o produtor a fazer a escolha de semente, como ele deve operar, né, naquela região, naquele manejo em geral, até orientar a pesquisa para usar o CRISPR, como a gente colocou, de que eu posso eliminar um marcador genético da minha variedade de semente. O que eu tenho que eliminar para ela funcionar aqui nessa região? Mas aí o que acontece é que a gente começou a ver um boom, né, dessas tecnologias sendo aplicadas, e o produtor ele se encontra aqui no meio, perdido. Ele tem 20 aplicativos no celular, ele tem sensor, ele tem um monte de coisa que ele comprou e que ele não sabe usar. E a gente percebe que não basta a gente investir em tecnologia. A gente tem que investir em educação, a gente tem que investir em integração. E é isso que a gente enxerga como indústria, que falta. Não adianta a gente ter esse monte de sensor, esse monte de base de dados, mas a gente precisa de ter as tecnologias conversando o satélite com o sensor, com o banco de dados públicos, e usando esses dados para gerar indicadores de performance e referência para esses próprios produtores. Tudo ainda num processo de inclusão tecnológica, onde a gente ainda precisa de pessoas para traduzir essa tecnologia para o produtor, até que ele se acostume. Hoje todo mundo já sabe usar o WhatsApp. Todo produtor rural tem WhatsApp. Então, é a mesma coisa. A gente precisa acompanhar para que uma recomendação de doença, uma recomendação de irrigação, vire tão fácil quanto utilizar o WhatsApp. E foi neste momento que a gente identificou um gap na AgriSmart, uma oportunidade de criar uma plataforma que fosse não só capaz de gerar dados. Então, a gente começou fazendo coisas na fazenda do meu pai, coletando informação com sensores, vimos que não era suficiente, então vamos fazer uma recomendação de irrigação para tentar impactar a economia. Isso também não é suficiente, eu preciso ter uma integração. Então, a gente não só gera dados, mas integra dados de diferentes outras empresas, dados públicos, para gerar uma visão mais sistêmica de uma inteligência agronômica para o produtor rural e devolvendo essa inteligência para outras partes da cadeia. Então, hoje a gente trabalha desde o desenvolvimento de genética com as empresas na área de pesquisa e desenvolvimento, avaliando, testando produtos em campo, até as indústrias de alimentos que precisam mostrar para a gente, consumidor, como que o manejo daquele alimento foi feito. E elas estão investindo muito fortemente na criação de uma resiliência climática na agricultura, porque a gente já entendeu, a indústria alimentícia já entendeu que se não houver investimento em sensoramento, em dados, a gente não vai ter esses produtores familiares produzindo o nosso alimento. Então, eu acho que a lição que fica é, o dado está aí. Não é futuro da agricultura, essa agricultura está aí agora, a gente já tem muita coisa disponível, né, e são exemplos dos nossos sensores em campo, que são espalhados por áreas, conseguem traduzir e entender em tempo real a necessidade daquela planta, vendo aquilo que a gente não conseguia enxergar antes e gerar uma recomendação para o produtor, né, para que ele possa otimizar e ter o impacto. E por conta desse impacto que a gente causou na vida de produtores rurais, ajudando na tomada de decisão, economizando água e energia, que eu ganhei uma bolsa para ir para a Singularity University, para o programa de Global Solutions, né? E o que eu acho que foi uma etapa tão importante na nossa jornada? Eu acho que eu resumiria em 4 partes. A primeira parte é que, primeiro, a gente tem que estar linkado com o nosso propósito. Então, a jornada empreendedora e tecnológica, ela parece muito bonita, né? Eu acho que para todas as corporações é muito sexy ser inovador. Nossa, vamos ser inovador, vamos ter um time de inovação, mas fazer mudança é difícil.
E se a gente não se conectar com o propósito da nossa empresa e por que a gente existe, a gente não consegue transpor essa mudança. A segunda coisa é a questão de apaixone-se pelo problema e não pela tecnologia. Né? Quando a gente estava na Singularity, a gente queria tanto usar todas as tecnologias que existiam na face da Terra, mas nem todas as tecnologias são adequadas para resolver um problema, e a tecnologia fica obsoleta, o problema persiste. Então, a gente tem que entender o problema, e as tecnologias são apenas ferramentas para resolver esses problemas. A terceira coisa é a questão de colaboração. Então, eu acredito que a gente aprendeu muito que a gente não cria essa visão de futuro sozinho. A gente precisa se conectar com todo o ecossistema para conseguir mudar de verdade aquilo que a gente acredita. Né? Então, a gente não faz uma transformação do mundo, um mundo em abundância, tentando fazer as coisas sozinho. E, por fim, a questão de moonshot thinking. Né? A gente, como uma empresa brasileira, começamos com uma empresa de sensores, e na Singularity vimos que a gente podia pensar muito maior do que aquilo que a gente tinha. Então, que a gente podia ser uma empresa de inteligência, que a gente podia ser uma empresa global. Hoje, a AgroSmart se consolidou como referência em agricultura digital, e a gente está exportando para mais de 9 países, uma tecnologia que é brasileira e que tem referência, né, tanto quanto o Vale do Silício. Então, eu acho que quando a gente fala de prática, de tudo isso que a gente viu, acho que a agricultura tem um exemplo maravilhoso da aplicação das tecnologias exponenciais e da aplicação dos conceitos que a gente discutiu aqui. E eu queria convidar todos vocês para a gente mexer naqueles códigos culturais que o Francisco colocou aqui. E o que precisa para a agricultura dar certo, para a gente ter uma agricultura sustentável e produtiva, é todo mundo mudar o modelo mental. E todo mundo entender que, sim, é possível fazer uma agricultura produtiva e sustentável, e isso é responsabilidade de cada um de nós, também como consumidor. Muito obrigada.